Eu vou fazer uma breve apresentação, garantindo aí o conhecimento de todos vocês sobre as nossas regras da audiência, os objetivos, o que a gente tem aqui como norma regente desse ato, que é a nossa deliberação normativa 225. Então, eu vou fazer essa pequena apresentação antes de iniciar os prazados. Pessoal, a Daniela me rememorou aqui muito bem. Eu acho que é importante a gente já abrir o prazo de inscrição, até para indeferência a todos que estão aí. Então, a gente tem o prazo de 60 minutos para inscrições. Vou explicar essa regra rapidamente, só para ficar claro, ela vai estar aqui na apresentação também, mas os 36 primeiros inscritos falarão em um bloco, o terceiro bloco na nossa audiência pública, em blocos de 3 perguntas e resposta por parte do empreendedor. Cada pergunta terá 3 minutos de duração. Os 33 primeiros inscritos poderão fazer o uso da palavra. Nós vamos fazer uma lista. 36. Desculpe a dicção, né? 36, nós vamos fazer uma lista suplementar de mais 10 inscritos, caso haja no decorrer aí da audiência, alguma saída, alguma coisa. Então, aí a gente garante aí os 12 blocos de pergunta, tá bom? Então, são 18 e 22, as inscrições se manterão abertas até as 19h22, ela será feita na segunda mesa à direita aqui, juntamente com a Mariana, tá bom, pessoal? Meu nome é Vitor, né? Vitor Salum, sou funcionário de carreira da Fundação Estadual de Meio Ambiente, do CISEMA. Atualmente ocupo o cargo de diretor de gestão regional, unidade da FEAM, que é responsável pela condução de processos de licenciamento ambiental em todas as unidades regionais, também aqui nos projetos prioritários. Então, vou fazer essa breve apresentação para vocês e as inscrições estão abertas, então, a partir desse momento. Pessoal, aqui nós temos uma audiência pública do empreendedor Vale S.A. O empreendimento é a Mina Polo e a sondagem da pesquisa mineral com supressão de vegetação. Temos 2 processos administrativos a serem expostos nessa audiência pública. O processo administrativo 4.977 de 2021, trata-se de um processo administrativo ambiental, de licenciamento ambiental trifásico, compreendendo a fase de licença prévia. As atividades que estão descritas nesse processo administrativo é a lavra a céu aberto de minério de ferro, unidade de tratamento de minerais, UTM, com tratamento a seco, pilha de rejeito estéreo, minério de ferro e ferrovias, um empreendimento com a Ciclatro. Também será exposto aqui na audiência o processo administrativo 3.781 de 2022. Trata-se de um licenciamento ambiental concomitante, LAC 1, licença prévia, licença de instalação e licença de operação para atividade de supressão de vegetação nativa de Mata Atlântica, decorrente aí da sondagem desse empreendimento. O que é uma audiência pública, pessoal? A audiência pública é uma reunião destinada a expor à comunidade as informações sobre a obra ou atividade potencialmente poluidora. Atualmente, as regras de funcionamento da audiência pública estão previstas na deliberação normativa do Conselho Estadual de Meio Ambiente 225 de 2018, e todas as regras e procedimentos que estamos impondo e trazendo aqui no desenvolvimento da audiência pública, elas estão previamente definidas nessa normativa. Qual que é o objetivo da audiência pública? Para que ela serve? Para dirimir dúvidas e recolher as críticas e sugestões a respeito, para subsidiar a decisão no processo de licenciamento ambiental. Quem pode participar da audiência pública? Qualquer pessoa pode participar da audiência pública, né? Logicamente que existem as regras e elas vão ser expostas, e não é a única forma de manifestação, a manifestação oral. Então, a gente tem os inscritos, né, que vão fazer o uso da palavra, conforme eu já falei e vou explicar, mas também temos aqui, na segunda mesa à direita, um ponto de protocolo,
formulário de perguntas, então qualquer dúvida que possa ser dirimida e necessária para os senhores, elas podem ser expostas por meio de um protocolo de documento e um formulário de pergunta, tá, pessoal? Então ali também tem essas duas formas de participação. A resposta a todos esses questionamentos ela é obrigatória e eu vou explicar aqui também como ela se dará. Quem pode solicitar a audiência pública, pessoal? O prefeito do município pode solicitar a audiência pública, o Ministério Público pode solicitar a audiência pública, o próprio empreendedor pode solicitar a audiência pública, também pode solicitar a audiência pública a entidade civil sem fins lucrativos e ainda um grupo de até 50 ou mais pessoas, né, com a indicação, inclusive, já do representante que irá falar por esse grupo de pessoas. Então, no caso específico aqui desta audiência pública, nós temos o requerimento efetuado por 6 associações, entidades sem fins lucrativos, né, e a gente vai ter que fazer uma divisão de tempo que eu vou explicar aqui em seguida. Considerando que o empreendimento tem impactos aí decorrentes da sua atividade em 2 municípios, a gente realizou aqui a obrigação de 2 audiências públicas. A primeira foi realizada na data de ontem, em Santa Bárbara, no Grupo Social, às 18 horas, e hoje estamos realizando uma segunda audiência pública desse projeto aqui no ginásio poliesportivo. Como ressaltei, a audiência ontem, uma audiência muito rica, mas ao mesmo tempo muito respeitosa, e conto com aí a colaboração de todos para que a gente possa manter esse ambiente de diálogo, discussão, participação pública, mas com respeito a todos os atores. Quem fez os requerimentos das audiências públicas? No bojo do processo 4.977 de 2021, a gente teve aqui, né, vários requerimentos e foram definidos os requerimentos para o movimento artístico, cultural e ambiental de Caeté, Ecoaves, Instituto Guaicuí e Sindicato da Indústria Extrativa de Ouro, Metal Preciosos, Diamante, Pedra Preciosas, Areias, Pedras Ornamentais, Lenhas, Madeiras, Minerais Metálicos e Não Metálicos do Estado de Minas Gerais, Sindiestra. Então, tivemos aqui 4 entidades deferidas. Já no bojo do processo 3.781, a gente teve aqui as inscrições deferidas para o Instituto Cordilheira e Movimento Artístico, Cultural e Ambiental de Caeté. Então, temos aqui 5 entidades que fizeram os requerimentos e todos os tempos aqui vão ser divididos, né, no que tange a nossa organização entre essas entidades, tá? Os representantes da entidade já estão aqui, o Fábio, Maria Tereza, Lucas, Daniel também já está aí? Daniel, beleza? Pessoal, então, a primeira parte da audiência, ela já foi realizada, que consiste nessa abertura, realizada pelo presidente da mesa, que expõe as regras de qual se realiza a audiência. Então, é justamente aqui o que nós estamos fazendo, né? A abertura das inscrições já foram realizadas pelo período de 60 minutos, de forma presencial, com a indicação do responsável pelo empreendedor para direcionar os questionamentos. Então, ali, a gente tem uma pessoa da equipe da FEAM e um apoio para fazer as inscrições. As inscrições vão ser registradas com o horário que forem realizadas para a gente garantir a preferência de manifestação. A gente também tem que deixar claro, como eu já disse antes, que no que tange a manifestação oral, somente as 36 primeiras pessoas que se inscreverem vão ter esse direito à manifestação oral. E como eu disse, considerando que a gente já tem uma fila expressiva, a gente vai abrir aí mais 10 inscrições suplementares para, no caso de ausência de algum dos inscritos, a gente possa garantir a manifestação de 36 pessoas. Para além disso, a gente pode aí ter o envio de qualquer tipo de questionamento em 18 para 8 quilômetros. Essas modificações acontecem todas elas em função do Parque Nacional Serra do Gandarela, em respeito à unidade de conservação.
Eu convido agora a Raquel para continuar falando e explicando o projeto para vocês. Obrigada, Daniel. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando sobre o projeto. Meu nome é Raquel Bastos. Atualmente estou como diretora de projetos na Vale, responsável por todas as soluções de engenharia, inovação dos projetos de minério de ferro. Eu estou aqui hoje para trazer mais esclarecimentos sobre o projeto, falar da localização, falar um pouco das instalações de apoio, falar também do processo de sondagem, por que é importante fazer sondagem nesse momento, e trazer um pouco do contexto social, econômico e sustentável que a gente adotou aí para soluções de engenharia. E o que é o projeto? Pessoal, o projeto Apollo, ele prevê uma produção de 14 milhões de toneladas de minério de ferro durante 29 anos de operação. As soluções de engenharia, elas foram projetadas baseadas em dois pilares fundamentais. A tecnologia, que são as soluções que avançaram no setor de mineração nos últimos anos, e também o pilar de sustentabilidade, onde a gente aproveita melhor os recursos naturais. Então, a gente conseguiu trabalhar num processo a umidade natural, que significa, como o Daniel falou, ele não utiliza água para a produção, ele não gera rejeito, e por isso ele não precisa de estruturas para disposição de rejeito. Ele não precisa de pilha de rejeito e ele não precisa de barragem de rejeito. E quando a gente fala novo conceito, significa que, resumindo, todo minério que entra na planta, todo minério que entra na usina, ele sai da usina como produto. Ele é 100% aproveitado. Esse é o novo Apollo. Falando um pouco da localização, a gente vê aí nesse mapa o limite entre os municípios, indicado em branco. A gente vê na região central aí a cidade de Caeté. À esquerda do mapa, Sabará, Raposo e Rio Acima, mais à direita, Santa Bárbara e Barão de Cocais. Essa linha rosa aí é o limite de instalação de todo o empreendimento. Todo. Os acessos, a cava, as instalações industriais, instalações de apoio. E a gente pode perceber que a maior parte do projeto, 1.130 hectares, estão aqui na cidade de Caeté. E a área da mina, a área da cava, que é essa área rosa e mais clara, pode-se dizer que praticamente metade dela pertence a Caeté e a outra metade, 238 hectares, pertence ao município de Santa Bárbara. O Parque Nacional... Ai, está passando rápido, deixa eu voltar aqui, desculpa. A área total do projeto é 1.368 hectares. E a área verde que a gente vê aí nessa imagem é a área do Parque Nacional do Gandarela, 31.270 hectares. Sendo que 15 mil hectares pertencem à Vale e podem aí ser negociados, né, como compensação ambiental. Falando um pouco das instalações industriais, né, a gente tem no projeto Apollo um complexo de mina, usina e ferrovia. A mina, ela interliga a usina através de transportador de correia, semelhante a esse que a gente vê na imagem. Esse transportador de correia tem 4 quilômetros de extensão. E ele que vai levar o minério da mina até a usina para beneficiamento. A mina, ela é a céu aberto, ela tem uma reserva de 380 milhões de toneladas. E da mina, além do minério que é direcionado para a usina, a gente tem o estéreo. O estéreo, ele é um material que está ali, né, in natura, natural ali no ambiente. Ele não é processado e ele vai ser empilhado em 2 pilhas de estéreo, da forma como a gente encontra ele hoje. A gente vai tirá-lo da cava. Nossa, aqui está... Tirá-lo... Desculpa, gente, só um minutinho. Espera aí. Isso. Aqui tem um exemplo de pilha. Essa pilha ela é formada gradativamente ao longo dos 29 anos e o material ele é disposto aproveitando o relevo da região. Tá? E essa pilha ela é revegetada, né, e vai compondo o ambiente natural do terreno. Falando um pouco da usina de beneficiamento,
Eu não estou acertando com esse negócio. Ah, deve ser, né? Esse aqui é diferente de ontem. Aí, a usina de beneficiamento, ela tem dois processos fundamentais, que é a britagem, que vai diminuir a partícula, e o peneiramento, que vai classificar essa partícula até ela chegar no tamanho adequado no meu produto. E conforme eu falei, tudo que chega ali na usina pelo transportador de correia, ele sai da usina como produto com 0% de rejeito. Bom, esse produto, ele segue por ramal ferroviário novo, são 8 quilômetros de ramal, que interliga na estrada de ferro Vitória Minas. Durante toda a área do projeto, a gente vai instalar sistema de controle, para a gente garantir aí a drenagem, a turbidez adequada, para garantir o atendimento à legislação hídrica. Terão também estruturas de apoio ao longo do projeto, como oficinas de manutenção, escritórios, portarias, e novos acessos, tá? Aqui a gente está falando de adequação de acessos existentes e novos acessos, principalmente aqui vou falar de dois principais, que é o que deriva da MGC, que vai até a portaria, né? São 6 quilômetros de acesso existentes, que a gente vai adequar, e vamos acrescentar mais 6 quilômetros de acesso novo até a portaria, e esse vai ser o acesso principal durante a obra e também durante a operação, tirando o tráfego da região de Caeté, e também vamos revitalizar a estrada de Caeté até a portaria, tá? Que vai ser aí mais para acesso local mesmo durante a operação. Falando um pouco da sondagem, por que a sondagem é importante, gente? A sondagem é importante por dois principais motivos, né? A gente precisa conhecer mais o minério que está ali, então a gente precisa fazer uma sondagem geológica para a gente aprofundar um pouco nesse conhecimento, tá? Amadurecer um pouco isso. E precisamos também fazer sondagem para conhecimento do solo, né? Para a gente fazer o dimensionamento correto das fundações das nossas instalações. Então, a gente tem previsto 133 furos geológicos, sendo que desses 133, 40 serão aproveitados para monitoramento hídrico. A gente quer conhecer o comportamento hídrico da região antecipadamente, entender o volume e a qualidade dessa água, para a gente garantir o mesmo volume e qualidade durante a obra e durante a operação. Estão sendo considerados também 281 furos geotécnicos, aí totalizando uma área de 58,78 hectares. Falando um pouco das ações, né, sociais e econômicas do projeto, tem uma previsão de 2.600 empregos temporários durante o pico de obra, e na fase de operação serão 740 empregos diretos, né, sendo próprios e de empresas parceiras do setor mineral. Existe um potencial também de 2.100 empregos indiretos e induzidos aqui na região, né, e fomentando o comércio, os pequenos empreendedores locais, e não necessariamente ligados ao setor mineral. A massa salarial prevista é 138 milhões de reais por ano e 151 milhões em CEFEM e TFRM. Falando um pouco desse projeto no contexto do país, né, a gente tem um acréscimo de 5,8 bilhões ao PIB do Brasil por ano, associados a uma exportação de 3,7 bilhões. Valores expressivos aí também para o desenvolvimento do nosso país. Falando de sustentabilidade, e quando eu falo de sustentabilidade aqui, eu estou falando de três principais tópicos, né? Alinhamento com o poder público, conversa, diálogo permanente com a sociedade e o foco em conservação ambiental. Quando a gente fala do social, a gente vai dar prioridade para a capacitação de mão de obra local, desenvolvimento de pequenos empreendedores aqui na região e ampliação do comércio local, que é o que ocorre quando a gente atua e entra num território, né, e tem essa fomentação pelo setor de mineração, mas não só no setor de mineração, também em relação ao comércio local, como turismo, enfim, as atividades que já acontecem aqui na região, elas são de fato potencializadas. As iniciativas voluntárias no âmbito social, né, algumas a gente já até começou aqui na região, a gente começou com o programa Capacitar, aí, que teve foco na gastronomia, a gente vai continuar esse programa esse ano. A gente fez o programa Valorizar, né, a gente teve aí 42 instituições que tiveram a oportunidade de mostrar o seu projeto, né, a gente teve a oportunidade de capacitar em alguns setores, 15 instituições também foram beneficiadas aí
com aporte financeiro, enfim, um movimento que a gente já está começando, né, e já está aqui dentro do território. Falar do fortalecimento da cultura. E para que fizéssemos a avaliação dos impactos ambientais, foram considerados os critérios normalmente utilizados em estudos dessa natureza e já consagrados pelo processo de licenciamento. São eles: natureza, localização, fase de ocorrência, incidência, temporalidade, reversibilidade, importância, ocorrência, magnitude, cumulatividade e sinergia. Considerando as questões relativas ao meio físico. Desculpem, também tive o mesmo problema. Com relação ao meio físico, em termos de qualidade do ar, foram realizados monitoramentos em 2 pontos, como podem ser observados no mapa indicado em amarelo, em Morro Vermelho e André do Mato Dentro. A partir dos resultados de monitoramento realizados, foi identificado que a qualidade do ar na região é classificada como uma qualidade boa, né? Como pode ser observado aí. E para que a gente pudesse fazer uma avaliação de impacto, uma vez que existe o impacto, a alteração da qualidade do ar, foi feita uma simulação matemática para avaliar a dispersão das emissões atmosféricas na região. Na fase de implantação do projeto, a gente observa nessas manchas mais vermelhas os pontos onde estão no limite do que a legislação estabelece. E a gente verifica também que elas estão concentradas dentro da área do projeto Apolo. Avaliando o momento da operação, esse modelo ele também considerou a operação do projeto, do empreendimento, a modelagem matemática também demonstrou que essas concentrações, no limite da legislação que a legislação estabelece, também estão confinadas dentro da área do projeto. E a gente observa, em termos de direção e velocidade dos ventos, que a direção se dá do outro lado, outra direção que não do parque. E para isso, algumas ações de controle foram previstas, né, pensando aí na questão do controle das emissões atmosféricas. Aspersão de água, utilizando caminhão-pipa nos acessos não pavimentados e nas pilhas de estéreo, lavagem das vias pavimentadas e lavagem dos pneus, como eu referenciei, manutenção dos equipamentos veiculares para que eles estejam bem regulados e não emitam, né, nada para a atmosfera, e um sistema de aspersão de aglomerantes em pilhas e no sistema de transporte de minérios, sejam eles correias e vagões. E para isso foram definidos alguns programas. O Programa de Gestão da Qualidade do Ar, onde está contemplado esse controle e monitoramento das emissões veiculares, dos equipamentos e veículos, controle de emissões de material particulado e o monitoramento propriamente dito da qualidade do ar, para que realmente se tenha uma verificação do comportamento em função do projeto. Em termos de ruído e vibração, foram realizados 8 pontos, né, medições em 8 pontos, no período noturno e diurno, como a norma estabelece, e foi observado que a maioria dos pontos apresentaram ruído acima do valor normativo que é estabelecido pela BNT, com exceção de Cruz dos Peixotos e Estrada para Rancho Novo. É importante destacar que esse limite acima da norma é por conta das próprias atuações urbanas. E para a vibração, a gente observou que nenhum valor extrapolou o limite estabelecido. Foi identificado o impacto, a alteração dos níveis de vibração e níveis de ruído em função da propagação de ondas vibratórias, principalmente no entorno imediato do projeto. E um plano de fogo que ele será feito monitorado, né? O plano de fogo é o processo de desmonte de rocha utilizando explosivos. Então, um plano de fogo diferenciado. E com relação à alteração de ruído, provavelmente ele será perceptível em Rancho Novo e Morro Vermelho, provavelmente por conta da movimentação de veículos e equipamentos, e as ações que foram estabelecidas dentro de um programa de gestão dos níveis de ruído e vibração diz respeito à manutenção e regulagem dos veículos, máquinas, equipamentos e locomotivas, o controle do limite de velocidades dentro das áreas operacionais e nos acessos de chegada, utilização de atenuadores de ruído nos equipamentos, o desmonte preferencialmente mecânico ou um plano de fogo, como eu comentei, mais restritivo e cuidadoso nas proximidades das cavidades e o monitoramento dos níveis de ruído e vibração para que se possa ter efetivamente uma avaliação desse tema. Com relação às águas superficiais, foram realizadas medições em 24 pontos, conforme estão demonstrados aí no mapa,
Foi um esforço grande para que a gente pudesse ter um reconhecimento da qualidade da água da região e, de acordo com os resultados obtidos, a gente observou que a qualidade da água no território era boa, exceto um ponto que apresentou como média, né, a partir de uma classificação estabelecida, que é o índice de qualidade do ar, que é um índice estabelecido a partir de parâmetros específicos de monitoramento. Observou-se, então, o impacto, a alteração da qualidade de águas superficiais, porém, todo o tratamento gerado ele será tratado. No entanto, como eu comentei, mesmo assim, existe um controle rigoroso da questão dos sedimentos por meio das bacias e alguns sistemas de controle, como eu mostrei anteriormente. Os sistemas de controle ambiental previstos nesse processo dizem respeito ao sistema de drenagem e contenção, para que tenha esse controle de sedimentos, que é o próprio sistema de controle de sedimentos que eu comentei, a questão da gestão de resíduos sólidos, desde a sua geração até a disposição final, estação de tratamento de efluentes oleosos, estação de tratamento de esgoto sanitário e banheiros químicos, além do sistema separador de água e óleo, principalmente nas oficinas. Com relação à alteração da dinâmica e disponibilidade hídrica, foi feito também um mapeamento rigoroso lá na região, foram mapeadas 164 nascentes, sendo que 36 nascentes serão interferidas. Em termos da alteração dinâmica por conta do rebaixamento, a gente observa que do ano 1 ao 10º ano, ele está limitado na porção norte da cava, e do 10º ao 29º ano, que é a vida útil do empreendimento, o avanço se dá na porção leste da cava. Desculpe aí, mas dá um pulo. Com relação a esse tema, está previsto o monitoramento de todas as bacias hidrográficas e a reposição das nascentes eventualmente afetadas, de forma que a vazão da água se mantenha ao longo do corpo hídrico. É importante deixar claro que toda vazão bombeada no processo operacional ela é suficiente para repor a redução das águas identificadas nos corpos d'água da região. Com relação a cavidades, foram mapeadas 78 cavidades, sendo 4 de relevância máxima, 70 de relevância alta, 4 de média, conforme estão mapeadas ali naquele mapa à direita, e também a presença da paleotoca, né, que é uma escavação produzida por vertebrados extintos, né, por habitação no território. Então, ela está mapeada e apresentada e ela foi considerada no nosso estudo de impacto ambiental. Dessas 78 cavidades, 43 terão impactos irreversíveis, 35 impactos passíveis de controle. E voltado a isso, foi definido um plano de compensação espeleológica e um plano de gestão espeleológica, que são vários monitoramentos, voltados à área de influência dessas cavidades, conexão hídrica, questão de material particulado, sua geoestrutura, questões hidrossedimentares e a bioespeleologia. Com relação ao impacto, alteração da dinâmica geomorfológica e alteração da disponibilidade de solos, foram abertas várias ações de controle, monitoramento e mitigação voltadas a processos erosivos, recuperação das áreas degradadas assim que elas forem liberadas pela área operacional ou da fase de implantação, e o plano de fechamento que contempla toda a recuperação da área a partir de um plano específico e discussões com a sociedade. Com relação ao tema do meio biótico, foram mapeadas 3 formações na região, formação rupestre, formação savânica e formações florestais, conforme estão mapeadas e representadas no mapa. E desse levantamento foram mapeadas nas formações florestais 103 espécies, sendo 23 ameaçadas, 3 protegidas imunes a corte, uma endêmica na região. Nas formações rupestres, 448 espécies, sendo 41 espécies ameaçadas, uma protegida imune ao corte e 12 espécies endêmicas. Já na formação savânica, 403 espécies, 23 ameaçadas, 4 protegidas imunes ao corte e 3 endêmicas observadas. Com relação à fauna, foram mapeados e realizados levantamentos
em 17 pontos, conforme está mapeado e representado no mapa à sua direita, e a gente também tem uma série histórica de 15 anos de monitoramentos nesses pontos, nessa região, que permite um reconhecimento robusto da questão voltada ao tema fauna. Com relação à fauna aquática, foram realizados e monitorados e avaliados 10 pontos. Também contamos com uma série histórica de 15 anos que permite um histórico robusto, onde foram observadas 14 espécies ameaçadas, 115 endêmicas e 22 espécies raras. Em termos de supressão de vegetação nativa, são 1.055 hectares aproximadamente a ser suprimido, e a gente observa nesse mapa o cenário atual sem a supressão, o cenário na fase de implantação, os avanços do 5º ao 10º ano, do 20º ao 29º ano, ou seja, a supressão de vegetação ela se dá ao longo do tempo, ela não é feita de uma forma de imediato, e aí permite o monitoramento e acompanhamento dessa supressão. Foi observado como impacto a perdas de indivíduos, principalmente por conta da supressão, existem perdas de plantas e de animais, e interferência em cursos d'água, onde tem a perda de peixes e perda de organismos. Em termos de alteração das comunidades da biota, também foi aberto esse impacto, assim como a alteração da paisagem. Em termos de ações de controle e monitoramentos previstos, está o monitoramento de fauna e controle de vetores, são vários monitoramentos previstos em função do diagnóstico e mapeamento de fauna realizado, resgate de fauna e monitoramento de fauna atropelada, monitoramento da vegetação e proteção de ecossistemas, a recuperação de áreas degradadas, como eu comentei, a regeneração natural de eucaliptos abandonados na região, compensação florestal e ambiental, e conservação, resgate e translocação de espécies de interesse especial da flora. Com relação à socioeconomia, vários parâmetros, vários indicadores foram analisados no processo, voltados à dinâmica populacional, economia, emprego, renda, os serviços públicos de saúde, educação, segurança pública, sistema de coleta de resíduos, de esgotamento sanitário, coleta de resíduos, a questão do índice de desenvolvimento humano, atrativos naturais e de lazer, patrimônio cultural, natural e arqueológico. Esse negócio está complicado. Eu vou até pedir um tempo depois, pode? Para fazer esse levantamento do meio socioeconômico, foram trabalhados em 2 recortes territoriais, né? A questão dos municípios, né, que foram contemplados, Caeté, Santa Bárbara, Barão de Cocais, Raposo e Rio Acima, e as localidades que são as comunidades próximas, né, como estão representadas no mapa apresentado à sua direita, né? Então, esse foi o espaço geográfico utilizado no levantamento da sócio. Os dados consultados, né, permitiu a gente concluir que os serviços públicos apresentam boa cobertura de serviços, a questão da educação pública é compatível com a demanda, e com relação à saúde, apenas Caeté, Santa Bárbara e Barão de Cocais contam com hospitais. E aqui só para a gente contextualizar a localidade desses levantamentos que foram feitos. Em termos de propriedades, a gente observa pelo mapa, ali indicado em verde, são as áreas de propriedade da Vale, em amarelo, as áreas que são de terceiros e serão adquiridas. Em termos de alteração de acessibilidade local e condições de tráfego, foi um impacto mapeado. O estudo prevê um desenvolvimento de rotas dentro dessas interferências previstas e o monitoramento dos indicadores socioeconômicos. Outro levantamento feito diz respeito às cachoeiras, onde a gente observou o impacto, alteração dos atrativos naturais. 23 cachoeiras foram mapeadas, sendo que 6 terão interferência, né? E elas estão mapeadas e representadas nesse mapa indicado à direita. Em termos dos impactos socioeconômicos, a gente observou a alteração da demanda habitacional e demanda de leitos, a questão do fluxo migratório, segurança da população, níveis de conforto, alteração do quadro nosológico, e associadas a esses impactos sempre foram definidas e identificadas ações e programas específicos. Monitoramento dos indicadores socioeconômicos, a questão do programa de desenvolvimento territorial, programa de promoção social e gestão do alojamento que está previsto no projeto, monitoramento de ruído, vibração e qualidade do ar. Há outros impactos identificados, alteração das relações sociais construídas,
a questão da alteração da dinâmica econômica. Pessoal, boa noite, então. Vamos retomar aqui, então, nossa audiência pública. Cláudio, pode terminar a sua explanação aí. Tem mais 3 minutos e 36 segundos, fica à vontade. Bom, retomando, né? A gente estava falando da questão das sondagens, né? Está prevista a supressão de vegetação de aproximadamente 52 hectares, voltada à operação das sondagens, também movimentação de terra por conta da implantação dos acessos e abertura de praças, trânsito de veículos e equipamentos e travessia dos cursos d'água. Em termos de impactos ambientais, do meio físico, a gente tem a alteração da qualidade do ar, alteração dos níveis de ruído e vibração também, claro que numa escala bem menor, todos eles, alteração da paisagem, da dinâmica erosiva, alterações da qualidade das águas, alteração da dinâmica e disponibilidade hídrica, a questão de alteração e redução de ambientes naturais terrestres, alteração e redução também de ambientes naturais aquáticos, perda de indivíduos da biota. Com relação ao meio socioeconômico, alteração da expectativa da população, alteração dos níveis de conforto, alteração dos níveis de conforto em Morro Vermelho e alteração do patrimônio arqueológico. Um minutinho só. Com relação às ações ambientais previstas, dizem respeito à gestão ambiental de obras, recuperação de áreas degradadas, contenção de processos erosivos, gestão de sedimentos, um acompanhamento da supressão a ser realizada, a questão da compensação florestal e recuperação de áreas degradadas, comunicação social, gestão ambiental, resgate arqueológico e educação ambiental. Na verdade, esses impactos das ações foram devidamente definidas e identificadas no EIA, bem como os programas associados. Então, considerando a necessidade do detalhamento do projeto, como foi colocado pela equipe do empreendedor, a questão do resgate dos sítios arqueológicos que já foram realizados no âmbito do projeto Apolo, a interferência da sondagem de pesquisa, ela ocorre dentro da área do projeto, a proposta de ações de controle ambiental para os impactos mitigáveis que foram devidamente apresentadas no EIA, adoção de medidas compensatórias para aqueles impactos não mitigáveis e a temporalidade das atividades previstas para a realização da sondagem. Então, tendo essas considerações, a equipe que elaborou o EIA, ela também entende e reconhece a viabilidade ambiental do empreendimento. Bom, eu termino minha apresentação aqui. A gente está à disposição para todo e qualquer esclarecimento, acho que é uma oportunidade única, né, a realização dessa audiência. Então, estamos à disposição. Obrigado. Obrigado, Cláudio. Pessoal, então, vamos voltar aí à nossa audiência pública aqui, por gentileza, né? Todo mundo sentar aí, tem lugares para todos, né? Eu acho que todo mundo pode se acomodar. E vamos, então, continuando a nossa segunda parte. Teremos aí, então, agora a fala dos requerentes, como já previamente definida a forma de divisão. Fábio, pelo Sindiestra, terá 6 minutos aqui do tempo de fala. Boa noite a todos. Me chamo Fábio Figueiredo, aqui represento o Sindicato da Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais, que congrega as empresas de mineração aqui localizadas. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar as autoridades presentes, em nome do nosso presidente, Vitor Salum, e também as comunidades, né, os membros das comunidades aqui presentes, os demais requerentes e também o empreendedor. Inicialmente, eu vou buscar aqui fazer muito rapidamente tentar materializar o que representa a mineração para o Estado de Minas Gerais. Nós somos responsáveis por aproximadamente 30% da produção mineral desse país, sendo que 50% do minério de ferro produzido no Brasil, extraído no Brasil, provém aqui de Minas Gerais.
são mais de 50 minérios explorados comercialmente. Dados recentes da Agência Nacional de Mineração indicam que, no ano passado, foram recolhidos quase 12 bilhões de reais em compensação financeira pela exploração mineral. Então, são números altamente relevantes. Nos últimos anos, ainda durante a pandemia, de 2019 a 2022, foram criados ou foram investidos algo em torno de 17 bilhões de reais em segurança, em tecnologia de filtragem e a descaracterização das barragens, e aqui está o empreendedor que mais o fez no Brasil, né? O novo Apolo, para vocês aqui de Santa Bárbara, é um exemplo de aplicação dos avanços tecnológicos da mineração alinhada ao desenvolvimento sustentável. Eu falarei um pouquinho sobre desenvolvimento sustentável aqui adiante, né? É um projeto que prevê investimento de 8 bilhões de reais aqui no município, né? A área total do Apolo, em função do constante diálogo entre empresa e comunidade, foi reduzida em algo em torno de 32%. E o que interessa para as pessoas que moram aqui em Santa Bárbara? É o círculo virtuoso... Em Caeté, desculpa, ontem foi de Santa Bárbara. É o círculo virtuoso que a mineração propicia, que essa implantação propiciará, né? Ela aumentará a demanda por serviços e produtos aqui localizados, né? Ela vai elevar o faturamento das empresas localizadas aqui em Caeté. Por sua vez, o crescimento de investimentos, vamos ter novos negócios sendo criados, né? O poder produtivo da cidade aumenta, aumenta também as oportunidades e as vagas de trabalho, o que eleva a renda do município. Isso é o que importa, né, para quem mora aqui em Caeté. Outra questão altamente relevante, a produção de minério de ferro, de acordo com a Resolução 2 da Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral, do ano de 2021, estabelece no seu anexo 3º, item 3, que o minério de ferro é um minério essencial. E essencial a quê e por quê? Ele é essencial à descarbonização da economia. Ontem eu ouvi alguém dizer que mineração nunca vai ser sustentável. Não há descarbonização da economia sem minério. Não há fabricação de baterias sem minério. Não há, portanto, se falar que mineração não é sustentável, não pode ser sustentável. E também é um conceito que as pessoas, às vezes, não percebem, né? Que na nossa Constituição está muito claro, a mineração é desenvolvida de acordo com o interesse nacional. Então, todas as repartições do poder público federal, né, estão atentas a esse projeto, que é de competência de licenciamento da SEMAD, como bem esclareceu ontem o Dr. Vitor, né? Outro ponto importante, mineração é uma atividade de utilidade pública. E utilidade pública quer dizer que ela deve preponderar aquele interesse privado, né? Nesse sentido, gente, um projeto que cria esse círculo virtuoso, que cria possibilidade de emprego e renda ao município, que o Sindiestra se manifesta de forma absolutamente favorável à sua implantação, lógico, de acordo com as diretrizes que forem estabelecidas no âmbito do processo de licenciamento, que sempre é muito bem conduzido no âmbito da SEMAD, talvez esse processo a cargo do Dr. Vitor, né? Mas sempre muito bem conduzido, com equipe técnica altamente competente e habilitada. Então, nesse sentido, eu gostaria de fazer essas pequenas provocações e agradecer a todos por terem me ouvido e terem tido a paciência e perdoarem o meu erro ao citar a cidade, porque ontem foi em Santa Bárbara, hoje aqui em Caeté, mas o projeto em si é o mesmo. Muito obrigado.
Pessoal, só para explicar para vocês aí o que ocorreu e a medida que a gente está adotando para garantir aí o acesso por meio de transmissão simultânea no YouTube. A internet do Starlink caiu e, consequentemente, o link do YouTube que estava transmitindo a nossa audiência pública também parou de gravar. A internet foi estabelecida, mas para voltar à gravação da nossa audiência foi necessária a criação de um novo link. Então, o que eu percebi aqui, até com os colegas que estão acompanhando de casa, é que estava parado para eles lá, né, no link antigo. Então, a gente providenciou ali uma mensagem no link antigo, remetendo todas as pessoas que estavam dentro desse link para acessar novamente o site da Vale e ter aí a questão do acesso ao novo link que está sendo gravado. Então, toda a audiência foi gravada de qualquer forma. A apresentação aí, né, do ponto de vista, foi a opção técnica viável para a equipe, garantir o acesso a todas as pessoas com a gravação simultânea. Então, acredito que agora estamos aí devidamente prontos para dar continuidade à nossa audiência. Tá? Já até olhei aqui, já temos aumentando os acessos no YouTube de uma maneira importante. Para quantos que já foram aí? 93. Então tinha 37 há um pouco de tempo agora, nós já estamos em 93 novamente, e já chegamos a muito mais, mas já estamos reestabelecendo 93, beleza? Então, continuando da onde a gente parou ainda na nossa fase 1, né? O Fábio falou como representante do Sindestra, já havia combinado com os demais requerentes ali, então vou dividir no tempo. Lucas, fica à vontade aí, representando o Instituto Cordilheira, né? Queria saudar a todas, boa noite, população de Caeté, que está se dispondo, num dia normal de trabalho, a debater os futuros, não só de Caeté, como de toda a Serra do Gandarela. Eu sou Lucas, sou advogado do Instituto Cordilheira e vou debater alguns pontos, né, que a gente também já amadureceu no grupo de pesquisa da UFMG sobre direito e extrativismo, a respeito do processo administrativo e de tudo que está instruindo esse processo. O primeiro ponto é do devido processo administrativo, se ele está realmente pronto para ser julgado, se ele está instruído. Porque, como vocês observaram, são dois processos que estão em jogo nessa audiência. Um é um processo de licenciamento da lavra a céu aberto e o outro da sondagem. Isso gera confusão, porque são dois estudos de impacto ambiental. E muitas vezes o projeto Apollo ocupou mais de 90% da apresentação. Nós tivemos menos de 5 minutos para analisar os impactos e o que o empreendimento fala a respeito da lavra. Então, isso gera dúvida e conduz ao erro também à população a respeito das questões. O outro ponto, que a resolução do CONAMBA, no seu artigo 5º, resolução 237 de 97, fala que o órgão ambiental estadual fará o licenciamento após considerar o exame técnico dos órgãos ambientais dos municípios. Aqui em Caeté, eu queria perguntar ao Fúvio, que é da Câmara Municipal, também ao CODEMA, que foi restabelecido por decisão judicial, se há declaração de conformidade e o termo de referência. Porque o Instituto Cordilheira, desde dezembro, fez requerimento, tem protocolado isso, a respeito da declaração de conformidade e do termo de referência. E no EI apresentado pelo empreendedor, não está juntado nos autos a declaração de conformidade no município. Então, reforça aqui o pedido até à Secretaria de Meio Ambiente de Caeté a respeito disso, porque é fundamental Caeté dizer sobre isso. A gente sabe da competência do Estado a respeito da análise dos processos de licenciamento, mas não tem corpo técnico suficiente para analisar a especificidade de Caeté. E quando a gente fala da declaração de conformidade e do município, a gente está falando aqui de uso de ocupação do solo, da supressão de vegetação e, sobretudo, também da outorga para o uso de água. Então, o município de Caeté, o CODEMA de Caeté, tem que manifestar a respeito disso. É fundamental. Isso é outro vício que, ao nosso ver, está colocado nesse processo, ambos processos de licenciamento. E aí fica o questionamento. É desde 2009 a tentativa de licenciamento do projeto Apollo. Por que tanta pressa de fazer apenas uma audiência? Por que não pode ser escutado com a devida parcimônia e com o devido fatiamento para a gente entender o que está sendo avaliado, colocar no papel mesmo quais são as questões.
O outro ponto, que está presente no estudo de impacto ambiental que a gente queria questionar, o que é o critério que distingue diretamente e indiretamente? Qual que é a área diretamente afetada e a área de influência indireta? Porque eu vou lembrar aos senhores, muitos momentos no estudo de impacto ambiental coloca o raio de 8 quilômetros. E aí, vamos fazer um resgate de memória rápido. Se a gente pegar o processo de licenciamento de Fundão, a área diretamente afetada era apenas a área da microbacia do córrego do Fundão. A área de influência indireta era a barragem do Fundão e a microbacia do córrego mais Ouro Preto e Mariana. E a gente sabe que teve impactos, inclusive, até no Espírito Santo. Então, o que a gente considera? Qual que é o critério? Porque na lei não há um critério puramente objetivo a respeito desse ponto. E aí, o questionamento que a gente também quer levantar, quais são os impactos reais e quais são os impactos potencial. Porque quando a gente está falando, quando é falado, né, a respeito do diagnóstico socioeconômico, é apresentado programa, monitoramento, plano, e quando vai debater questões de emprego, de renda, é apresentado números. Então, por que a gente não consegue quantificar quantas pessoas vão ser afetadas pela qualidade do ar? Quantas pessoas potencialmente podem ser removidas? Isso é um questionamento que não foi respondido. Lembrando, novamente, que no processo de Fundão, o único impacto previsto na fase de operação era a geração de emprego e renda regional. Isso também não foi levantado. E aqui é bom a gente falar da tutela constitucional, como foi levantado aqui por um dos expositores. O meio ambiente é uma tutela constitucional tratada no artigo 225 da Constituição, que não é abstrato, fala um ambiente ecologicamente equilibrado e de uso comum do povo. Então, e nesse mesmo artigo da Constituição, inclusive, coloca um dever, que é do poder público, não só preservar, como defender o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, fica o questionamento também das autoridades a respeito disso. Qual que é a defesa para além da preservação desse meio ambiente ecologicamente equilibrado? E aí eu acho que tem uma confusão conceitual a respeito do que é direito difuso, o que é direito coletivo e direito individual homogêneo. Que quando a gente fala de emprego, são direitos individuais homogêneos. Meio ambiente é direito coletivo, de um grupo determinado, e um direito difuso, de um grupo indeterminado. A Serra do Gandarela não é só das pessoas de Caeté e de Santa Bárbara, é de toda uma coletividade, e ela é indisponível, inapropriável, ela é indivisível e tem que ser analisado e integrado. Meu tempo está acabando, mas lembrando que tem um julgado recente do STF que trata como imprescritível os danos ambientais. Foi uma repercussão geral e a gente devia analisar a respeito disso. Para finalizar, no EIA, na página 65 e na página 31, há aspectos apenas, quando se trata de obrigações jurídicas, há apenas 4 parágrafos, assim como a responsabilidade civil ambiental. Aparece até um soneto, novamente 4 parágrafos. E aí eu pergunto, para finalizar, tinha até mais pontos para colocar, qual que seria a responsabilidade social da Vale? E tanto se falou na rima de alternativa locacional, do povo de Santa Bárbara, de Caeté, de Rio Acima, qual que é a alternativa locacional para a mineração? Porque o povo aqui já convive. Obrigado, Lucas. Chama aí Maria Tereza e Daniel. Vão utilizar 18 minutos, considerando que estão representando 3 entidades aqui requerentes, tá bom, pessoal? Aí eles vão dividir o tempo aí da forma que melhor aprover eles, tá bom? Fiquem à vontade aí. Vê se tá funcionando direitinho, sobe ele, vê se tá. Alô? Boa noite. Pode passar eu quero começar já com as informações. Pode passar o primeiro slide. Primeiro eu quero mostrar para vocês onde está o Gandarela. Neste mapa do quadrilátero estão aí as nossas serras. E aquela parte azul é o único lugar nesse território onde tem água subterrânea. O azul escuro é onde tem maior quantidade. Pode passar o próximo. Esse é o mesmo mapa, só que tem todas as estruturas com rejeito nesse território. Cada bolinha verde, rosa, são estruturas de diferentes tamanhos e está assinalado, o Gandarela é aquela que parece uma ponta de uma baleia, onde tem uma roxa, que era o projeto, a barragem em 2009. Eu assinalei Caeté lá, entre a Serra da Piedade e o Gandarela, pode passar. Aqui é o mesmo mapa, só que tem todos os títulos minerários da Vale sobre esse território. Cadê a parte azul, que é a nossa única água subterrânea nesse território? Como eu aprendi com o Poliano, se esse território não tiver água subterrânea, tem chuva, tem água, não tem chuva, não tem água. Então, é essa a situação. Pode passar. Aqui
é o último mapa do quadrilátero, mostrando as áreas já impactadas pela mineração. Em preto, são as áreas impactadas pela Vale, e em vermelho, outras minas que não vale. Pode passar. E o Gandarela, desculpa, falta atrás um. Aquela área verde é para vocês verem o Gandarela, comparado com o restante desse território, não tem tantas marcas dessa atividade. Pode passar. Aqui é a questão do Parque Nacional, só para mostrar para vocês que a área que era para criar parque e a Reserva de Desenvolvimento Sustentável, que é o cinza, não foi criado, e são precisamente áreas de interesse da Vale, tanto para o Projeto Apolo, quanto a expansão do Projeto Apolo para Piacó, quanto a área toda do Baú. Pode passar. E aí, chegamos aqui hoje, a questão do Projeto Apolo, chamadas as comunidades, foram conversados, pode passar. E eu vou trazer o Projeto Apolo todo, está ali, são cerca de 17 quilômetros entre a Ponta Sul e lá Rancho Novo, a Ponta Norte aqui de Caeté, pode passar. E trazer para Caeté uma informação que quase ninguém sabe. Caeté só tem água que nasce no nosso território, não vem água de nenhum outro lugar. Todos os municípios ao redor recebem água que nasce em Caeté. Então, nós não temos como receber uma água vinda, porque nós estamos acima. Pode passar. Uma outra informação importante é que no sul do nosso município, que é aqui, vocês estão vendo a marca aqui, é o sul do nosso município, está aqui o Parque Nacional, olha a área do aquífero profundo, marcada, e é onde tem mais água, que é esse azul escuro, por isso é que nós temos tantas cachoeiras e água brotando nesse território, tanto para o lado do Velhas quanto para o lado do Piracicaba. Ali está Morro Vermelho e ali está a nossa área de proteção ambiental Juca Vieira. Essa área foi criada no início de 2000, num conjunto de APAs para garantir precisamente que Caeté nunca fique sem água, porque não tem de onde vir água de outro lugar, porque ele está acima dos outros municípios. E é precisamente nessa área da APA, está ali o outro mapa, que está planejada aquela pilha gigante dentro da APA. Está planejado o ramal ferroviário de 8 quilômetros e 200 metros e está planejado a pera rodoviária, o alojamento para 480 trabalhadores e um monte de estruturas, inclusive, quero completar esse slide dizendo que essa questão da Apolo já vem ameaçando essa APA desde 2010. Tem documento de uma tratativa entre o SAI e a Vale, por causa precisamente da preocupação dessas estruturas dentro da APA Juca Vieira. Pode passar. Está colocado que nessa questão da implantação do ramal irá implicar em interferência com a adutora de água que chega para Caeté com parte do nosso abastecimento e que está na APA Juca Vieira. Está colocado no estudo da Vale. Interferência com essa adutora, vai ter que fazer todo um trabalho para não colocar em risco essa adutora. Pode passar? Temos aqui, nós fizemos um resumo do que é o novo conceito da Vale para Caeté e Raposos. Não fizeram audiência pública em Raposos, tem pessoas de Raposos aqui e que também estão em impacto. Então, de uma forma resumida, está aí. Tráfego intenso e pesado para ambos. Não é verdade a divulgação da Vale que não vai ter uso de carretas, porque ela fala só na hora do escoamento, só que até ter o hora do escoamento, tem todo antes, tem 3 páginas no estudo, só falando o total de tráfego que vai ter, o tamanho das tonelagens de caminhão, a quantidade de viagens por dia. Então, o que nós vivemos em Caeté com as carretas da Mina do Lopes, a previsão de situações de tráfego intenso e pesado, podem imaginar como seria. Fora isso, de uma forma resumida, aumento dos aluguéis, isso é para Caeté, aumento dos aluguéis e custo de vida, alterações no nível do nosso conforto, aumento da criminalidade, insegurança pública, sobrecarga dos serviços de saúde e habitação, aumento da violência contra a mulher, está colocado lá prostituição infantil e de adulto, gravidez precoce, está colocado também muita poeira, barulho e vibração em Morro Vermelho, Juca Vieira e Rancho Novo, está colocado aumento de doenças respiratórias, risco à adutora,
destruição da Serra do Gandarela e do seu maior aquífero, que é o nosso maior aquífero em Caeté, desmatamento de 1.000 hectares de mata preservada, restrições de acesso a cachoeiras, trilhas e mirantes e ao Parque Nacional. Nós muito convivemos com esse território, quem conhece, quem não conhece deveria ir lá, e uma pilha gigante a 4 quilômetros do Morro Vermelho. E para Raposos, a mesma questão em relação ao tráfego, ao conforto, a questão de uma coisa grave, que é redução e contaminação das águas do Ribeirão da Prata, porque está previsto redução das vazões do Ribeirão da Prata. No estudo, não está o mapa do balneário de Raposos, um lugar que as pessoas há mais de 60 anos se banham, que está dentro de Raposos. Eles omitiram o balneário e está previsto impacto no Ribeirão da Prata e risco se houver situações de drenagem. E a questão da destruição da Serra do Gandarela e restrições de acesso. Pode passar. Eu quis mostrar a distância entre a pilha e Morro Vermelho, 4 quilômetros, bem alto, ou seja, a questão da poeira está claro que vai ter problemas, pode passar. Quis trazer a questão do novo conceito, se é novo conceito colocar a Mata Atlântica primária bem grudado numa cafa, uma coisa raríssima que é uma Mata Atlântica primária, pode passar. Falam aqui tanto de reduzir tudo, só que esqueceram de dizer que a cava aumentou. A cava de 2009 era um pouco menor que a cava de agora. Pode passar. E a cava é na área do aquífero maior. Tem as questões, como eu já falei, de disponibilidade hídrica. Fala claramente no documento da Vale que vai ter interferências em cursos d'água, incluindo cachoeiras e nascentes. Pode passar. Fala claramente que vai ter realmente modificar localmente o interesse por esses atrativos. Lógico, se a gente não vai ter mais acesso e vai ter condições de perder cachoeiras e banho, não vai ter como ter mais esse interesse. Pode passar. E aí vem a pergunta, né? Para nós, isso é novo conceito? Não tem novo conceito, ainda mais que 2009 era uma situação, nós estamos em 2024, teve 2 rompimentos, temos muito mais situações de escassez e colapso de água, estamos aí com graves situações climáticas e eventos extremos, e aquela pilha não foi calculada para eventos extremos, ou seja, são muitas questões graves. E por último, no meu tempo combinado com o Daniel, a nosso pode passar o último, que é, para nós, novo conceito é cuidar para que a gente consiga sobreviver, ter água, até para ter economia e empregos, porque senão não tem. A gente viu o que está acontecendo com os lugares onde houve essas situações, inclusive no Rio Grande do Sul. Obrigada. Daniel, é com você. Obrigado, Teca. Muito boa noite. Eu sou Daniel Nery, eu sou professor do